E a gente continua na área da literatura porque trazemos uma boa notícia, aquela que nos enche de alegria e de orgulho. A escritora paraibana Sheila Guedes está participando da Bienal do Livro, em São Paulo, uma das principais feiras do calendário literário do país. Sheila é historiadora e pedagoga e iniciou a carreira de escritora em 2015. Já publicou aí 14 livros e 4 contos. E a gente conversa com a autora por videochamada que está justamente em São Paulo para esse grande evento. Boa tarde, Sheila. Seja bem-vinda aqui ao Correio do Debate. E eu queria, já falei aí que você já lançou 14 livros, tem todas essas obras, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua trajetória, como foi que começou lá em 2015, ou seja, em 7 anos aí já muitas obras publicadas, não é isso? Boa tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite. Bem, eu comecei em 2015 de forma muito despretensiosa, na verdade, né? Eu escrevo romance contemporâneo e aí comecei meio como um desafio pessoal, mas aí realmente eu gostei da experiência. E aí o primeiro livro puxou o segundo, que puxou o terceiro e hoje eu não me vejo mais sem escrever. De lá para cá já foram 14 livros, desses 14, 4 romances históricos ambientados no Brasil e outros com temas bem relevantes, livros sobre tráfico humano, sobre violência doméstica, sempre romances, mas que abordam temas fortes, né? Temas importantes da atualidade. Mas qual foi a sua primeira obra e o que trouxe a inspiração para escrevê-la? A minha primeira obra chama-se Destino Entrelaçados. É um romance que fala de paternidade, principalmente, né, da importância da paternidade. E, como eu disse, não foi bem uma inspiração. Eu sempre quis criar uma história ambientada na Paraíba, porque eu sou leitora voraz, eu leio muito. E nos livros que eu li, eu nunca encontrava uma ambientação que eu reconhecesse. Então, eu escrevi mais Destinos Entrelaçados para ambientá-la na Paraíba. Então, ela se passa ali entre Praia Bela, Jacumã. E aí foi à vontade mesmo. Só que eu não esperava que isso fosse me dar tantos frutos. Destinos Entrelaçados foi um grande sucesso principalmente os livros digitais. E aí, de lá para cá, as pessoas começaram a cobrar, né? Tem os personagens secundários e as pessoas, escreve o livro do Ian e da Maís. E aí, um personagem foi puxando o outro. Mas a inspiração mesmo foi a vontade de falar da importância da paternidade e ambientar uma história no nosso estado. O que é interessante, com certeza, é um diferencial. Inclusive, você também é autora, né, da série de livros Mulheres do Brasil, né, que é a coleção de romances históricos ambientados no Brasil colônia, né, período pouco explorado nas ficções e com referências históricas reais. Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa série. Mulheres do Brasil é uma trilogia que se passa em 1644, Brasil Colônia. Eu sou pedagoga, mas eu também sou historiadora e durante o meu curso, o meu tema de estudo sempre foi as mulheres. E no Brasil eu sempre estudei o período colonial. Então, o meu tema de TCC da UFPB foram as órfãs que vieram para o Brasil colonizar, né? Embranquecer, vou usar esse termo. Elas vinham para casar com portugueses que estavam aqui e queriam matrimônio. Então, esse foi o meu tema de TCC. Passaram muitos anos e aí, quando eu comecei a escrever mesmo, eu disse, por que não explorar um tema que é tão importante e que é tão pouco abordado, né? E aí eu escrevi a série pensando nessa representatividade e principalmente de trazer um pouco da história do nosso país, a nossa colonização em forma de ficção, em forma de literatura, em forma de romance. São 3 livros, conta a história de 3 órfãs, né? A Elisa, que casa com um bandeirante, um ex-bandeirante, a Catarina, que casa com um nativo tupi, que também eu não tinha visto ainda na literatura, e uma Maria Antônia, que é uma abolicionista. Então, são três romances que abordam temas diferentes e muito importantes. Tudo isso ambientado num país em construção, período colonial. Então, foi a minha primeira série histórica. Entendi. Inclusive, você se inspira em heroínas como Maria Quitéria, né, para escrever uma trama sobre empoderamento e homoafetividade, isso em 1844. Conta mais pra gente sobre isso. Esse é o primeiro livro dessa nova série. Esse aí chama Por Amor e Honra. Estou lançando hoje, oficialmente na Bienal, às 19 horas. Amanhã também, né, tem um momento lá de autógrafo. Vai contar a história de Cecília. Ela é uma mulher, uma jovem de 19 anos, que não aceita o casamento como destino. Então, para isso, ela é mineira, então ela precisa sair de Minas para o Rio de Janeiro. E como lá ela é muito conhecida, que o pai dela é um fazendeiro, um coronel muito importante, a única maneira que ela
enxerga de chegar ao Rio de Janeiro, onde sua tia vive uma relação, é uma mulher à frente do seu tempo, vive essa relação com uma baronesa, né? Ela usa a história de Maria Quitéria, que é a primeira mulher a ingressar no Exército Brasileiro. Ela também fez isso na Guerra da Independência, né? Então, Maria Quitéria, ela usou o nome do cunhado para se alistar, se disfarçou de soldado para poder entrar na tropa. Então, Cecília é uma menina que a família, a mãe, sempre a incentivou a ler. Então, ela conhecia essa história. Então, ela usou desse subterfúgio, né, para fazer isso. Então, ela se disfarça, usa o nome do irmão para entrar na Guarda Nacional com o intuito de fazer o percurso de Minas ao Rio de Janeiro em segurança. E aí eu uso a história uma história real, e ela quer também ser como uma outra personagem muito importante da nossa história, que a gente não ouve tanto falar, que é a Nísia Floresta, que foi a primeira mulher feminista mesmo. Ela é natalense, em Potiguar, que foi o primeiro colégio feminino com educação igualitária. Foi Nísia Floresta que fundou no Rio de Janeiro. E assim, é esse o sonho de Cecília, sabe? Libertar as mulheres através da educação. Então é um romance muito bacana, que está repercutindo muito bem, já alcançou aí primeiros lugares nas plataformas digitais. E eu estou muito feliz com essa participação e muito honrada mesmo. Eu acredito. Bom, inclusive, antes, né, da gente conversar aqui ao vivo, a gente trouxe a reportagem aqui no Correio Debate sobre o encontro que está tendo aqui das academias, né, de letras, tanto da Paraíba quanto de Pernambuco, sobre esse intercâmbio cultural. E eu queria que a senhora falasse justamente sobre essa questão de como é que está a literatura aqui no nosso estado. A gente sabe que a Paraíba já é o berço de grandes escritores, né? Mas eu queria que a senhora fizesse uma análise da conjuntura atual, ou seja, dos espaços, né? A gente vê que essa trajetória de sucesso em 7 anos, já tantas obras lançadas, mas qual é a leitura que a senhora faz atualmente? Olha, eu ainda acho que há pouquíssimo espaço, sabe? Para a literatura contemporânea, para a literatura histórica. Eu acho que, infelizmente, principalmente a nova leva de autores. Eu acho que falta muito incentivo ainda cultural, muito espaço, como vocês estão cedendo agora, né? Para falar de livros, para falar de romance, para falar... Porque a Paraíba, infelizmente, para você ter uma ideia, boa parte do meu público, ele não é paraibano, assim, ou que consome o meu trabalho, entende? Então, assim, eu acho que de todos os 14 livros é a primeira vez que as coisas acontecem aí, entendeu? Aí dentro do estado da Paraíba. Então, eu acho que falta espaço na mídia mesmo, para a gente falar sobre o livro, da importância da leitura, da educação, como forma de libertação mesmo, né? Porque só a educação, ela transforma e liberta. Então, estamos caminhando, mas eu acho que ainda temos um longo caminho aí para percorrer. Bom, você falou sobre essa questão do alcance das suas obras pelo digital. Como é que a senhora vê isso? Veio para ficar mesmo? É um novo caminho que os escritores têm que ficar de olho e é um caminho que facilita ou você acha que dificulta, né, justamente os escritores se consolidarem no mercado? Não, as plataformas digitais, os livros digitais, eles vieram justamente para democratizar, porque a gente sabe que livro é um artigo caro. Não, infelizmente, ainda é um artigo caro por falta de incentivo mesmo. E o livro digital, ele democratiza. Então, assim, eu alcanço públicos no país inteiro, fora do nosso país, eu tenho leitores no Japão, no Canadá, na Austrália, por conta das plataformas digitais. Muito pelo contrário, eu acho que os autores têm que enxergar os livros digitais, esse novo caminho, como um caminho de possibilidades mesmo, de reconhecimento. Esse eu estou aqui hoje, com certeza absoluta, devido ao alcance que eu tive nas plataformas digitais. É eles que alavancam as vendas, é eles que alavancam a mídia e é eles que abrem possibilidades, entendeu? Eu acho que não tem mais como voltar atrás. É um caminho sem volta. É um caminho irreversível, com certeza. Sheila, eu queria, para a gente encerrar esse papo, que você falasse aí da sua programação, da sua agenda, na verdade, aí em São Paulo, na Bienal. Eu sei que são vários compromissos, conta pra gente. Eu estou aqui na Bienal desde segunda, né? Já tive alguns momentos, mas eu vou estar hoje, às 19 horas, no stand TED Tutor, que é um stand de autores independentes. Vou estar amanhã, às 14h45, num stand só de mulheres, de autoras independentes, foi um convite que eu recebi, no Escreva Garota, a Travessa Literária 23. E vou estar no domingo também à tarde, em mais um momento, no stand da TED Tutor, fazendo mais uma vez uma sessão. Foi incrível esses dias, assim, ultrapassou todas as minhas expectativas e eu realmente estou muito feliz. Com certeza. Bom, para a gente só resta
de desejar mais sorte e parabéns, né, por essa trajetória, por estar aí em São Paulo nessa Bienal, né, que é tão importante para a literatura do nosso país. Então, parabéns e muito obrigado por conversar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho. E eu espero aí que seja a primeira de muitas na minha vida. Um abraço aí a todos. Tá certo, muito obrigado. Bom fim de semana.